Você ainda não sabe, mas a sua vida mudará completamente nos próximos 2 minutos. Deixe-me explicar o porquê. Bom, eu traí. Mas eu não traí nenhuma mulher. Na verdade, traí os homens. Em resumo, farei com que você teste uma mensagem simples que desenvolvi. Para atingir a mente masculina como uma droga, eu chamo de mensagem obsessiva, que já é conhecida por minhas alunas por fazer um desejo químico de pura obsessão percorrer o corpo de qualquer homem, deixando ele sem opção a não ser ir atrás de você de uma maneira que você nunca viu antes. Mas eu preciso te alertar que isso não se trata de nenhum tipo de jogo sujo, promessas milagrosas ou qualquer coisa do tipo. Eu vou te mandar a real, nua e crua, sem rodeios, sem enrolações. Isso é sério. Talvez seja o vídeo mais importante que você possa assistir. Então coloque um fone de ouvido e se concentre nas minhas próximas palavras. Vamos lá. Pense em um cara agora mesmo. Pode ser o cara que você deseja, pode ser até mesmo alguém que já ignorou a sua presença ou que não se sente atraído por você. Imaginou? Ótimo! Agora pegue o seu celular e envie tranquilamente 2 mensagens que eu irei te mostrar em breve para ele. No momento em que os olhos dele passarem por suas mensagens, o coração dele vai acelerar e os sentimentos de atração por você dominarão o seu corpo inteiro. E isso se dobrará, ou melhor, irá se multiplicar até que ele sinta a mais profunda obsessão de amor por você de uma maneira que ele nunca sentiu antes. Enquanto alguns minutos se passam, esses desejos vão ganhando forma, começando na testa dele, descendo por sua espinha e para o resto de seu corpo. Ele ficará tão no limite que desejará fazer com que você se torne a sua amante pela vida inteira. Tudo isso irá acontecer assim que você enviar 2 mensagens ocultas para ele. Apenas 2 mensagens, e aquele cara que parecia distante de você desejará monogamia com você e apenas você. Se você estiver solteiro agora, você pode fazer qualquer homem se apaixonar por você, como nunca aconteceu em sua vida. Aquele cara que te ignorou literalmente se transformará em seu maior fanboy e não terá a força de vontade necessária para parar de persegui-la de um jeitinho carinhoso e delicado. Aquele cara que tem 1001 desculpas para não se casar com você agora estará pronto com a aliança em mãos, um amor imenso no coração e uma obsessão única de transformá-la em sua esposa. Aquele cara que não é romântico nem carinhoso agora se transformará em um Romeu desesperado com o único objetivo de confessar o seu amor para você todos os dias e todas as noites. E até mesmo aquele ex que foi embora vai se dobrar ao seu lado, com um desejo urgente de ter você de volta, mesmo que ele não tenha falado com você por alguns meses. Ok. Você já estava prestes a pensar que eu iria me contrariar, não é? Pois é, minha querida. Como eu te disse no início do vídeo, esse assunto é sério e sem enrolações. E como prometido, aqui estão as 2 mensagens. Recomendo que você pause o vídeo, tire um print dessa tela e guarde até o fim deste vídeo. Você precisa dessas mensagens para entender onde eu quero chegar. Ou melhor, onde você pode chegar com apenas uma decisão ou um simples toque. Portanto, calma, não vá enviar essas mensagens para nenhum homem agora, porque eu preciso que você preste muita atenção em mim. No decorrer desse vídeo, você vai entender como essas mensagens têm uma ligação profunda entre você e o cara que você quer como seu fiel parceiro. Como eu posso ter certeza de que essas mensagens fascinantes funcionam? Bem, meu nome é Renan Neves, eu sou especialista e coach de relacionamentos e você está prestes a ver como uma mãe solteira de 34 anos chamada Laís, com 2 filhos pequenos, foi de divorciada, solteira e desanimada, a ter homens constantemente a seguindo em todos os lugares, incluindo elevadores, até o momento em que escolheu o homem especial que se sobressaiu a todos os outros. O homem que prometeu amá-la para sempre e que finalmente a convenceu a ser sua para sempre. Também irei te mostrar por que tantas coisas que te disseram que são atraentes para os homens estão completamente erradas. O porquê de ser positivo e boazinho o tempo todo, na verdade, faz com que ele ignore as suas necessidades. Porque nunca ficar brava com ele, na verdade, fará com que ele se entedie. E porque quando você dá tudo o que ele quer, ele não te dá o devido valor. Pode ser que você não saiba, mas a maioria dos homens não percebem os gatilhos inconscientes dentro de si mesmos que criam um desejo profundo por uma mulher. Eles falam para as mulheres exatamente o oposto do que eles precisam. Então, eu lhe direi exatamente o que um homem quer, mesmo que a maioria dos homens não tenha consciência disso.
A maioria dos homens diz para as mulheres que querem que elas sejam mais pacientes e que não reclamem tanto. É exatamente isso que Laís fazia antes de começar a trabalhar comigo, e mesmo assim, o homem que ela amava a deixou. Mesmo ela tendo feito exatamente o que ele disse que queria. E por causa da experiência dela e de várias outras clientes que passaram no meu escritório, eu decidi reunir todo o meu treinamento clínico como profissional licenciado e comecei a realizar pesquisas para descobrir a real chave emocional escondida que faz com que um homem queira se conectar emocionalmente em um nível profundo e permanecer conectado com uma mulher. Mesmo que ela não seja a mais bonita, a mais magra ou qualquer coisa que os padrões de moda pré-estabeleçam para uma mulher. Tenho feito isso há mais de 5 anos e eu descobri o código de ligação profundo nos homens e, claro, compartilhei com milhares de mulheres. Quando comecei a observar os grandes sites e os maiores canais influenciadores da mídia moderna, vi que existem pesquisas que dizem que dinheiro, aparência e status social tornam uma mulher mais atraente. Mas nada disso se compara a essa única qualidade que compartilharei com você nessa apresentação especial. Alfred Adler, que trabalhou com Sigmund Freud, que foi um médico neurologista e criador da psicanálise, que também descrevia essa qualidade que é quase mística, isso há quase 100 anos atrás, que permitia que a mulher seduzisse o homem quase sem fazer nada. E praticamente nenhuma mulher ouviu falar sobre esse verdadeiro poder hipnótico que exercem nos homens até hoje. O maravilhoso é que isso funciona para você mesmo que você não tenha o corpo de uma modelo de lingerie da Victoria's Secret. Mesmo que você tenha 20 ou 60 anos, mesmo que você seja alta, baixa, com curvas, magra ou qualquer que seja a característica que você ache que te atrapalhe na hora de experimentar o amor e a atenção de um homem como você sempre quis. Então eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo inteiro agora, porque se você perder ao menos um segundo do que eu estou prestes a te dizer, esse código de ligação pode não funcionar para você. Essa é exatamente a mesma fórmula que compartilhei com a Laís em nossa primeira sessão de coaching. Sim, a mesma Laís de 34 anos, divorciada e com 2 filhos pequenos, sem confiança para ter um encontro, como comentei no começo do vídeo. Deixe-me te contar sobre a Laís. Há 4 anos ela estava em um restaurante chique, ouvindo uma linda canção, quando o Fernando se levantou de sua cadeira, se ajoelhou e pediu que ela fosse sua para sempre. Ela começou a derramar lágrimas de alegria, ficou surpresa e sem voz quando aceitou seu pedido. Quando se casaram, ela soube que tinha escolhido o homem certo, e então ela queria ser a esposa que ele sempre quis. Dentro deste relacionamento, ela fez o que sempre achou que um homem queria de verdade. Ela quase sempre aceitava suas ideias sexuais, sendo sempre positiva e boazinha na maior parte do tempo. Na verdade, Fernando sempre se vangloriava para outros casais, dizendo que ela era a mulher mais atenciosa que ele já conheceu. Tudo parecia bem, até que em uma fatídica manhã, enquanto ela estava fazendo seu café, Fernando entrou na cozinha e se sentou à mesa e a esperou. No começo, ela não prestou muita atenção, até que ela se virou e viu que ele estava encarando ela do nada. Ela perguntou inocentemente se havia algo de errado. Por um momento, ele não disse nada, até que respirou fundo e disse as palavras que foram como um soco no estômago dela. Me desculpe, mas acho que devemos nos separar. Nesse momento, ela se viu sem ar, enquanto se forçava a perguntar o porquê. Ele disse que sentia muito, mas que achava que não a amava mais. Essas palavras a cortaram como facas, enquanto ela sentia uma onda de medo e fraqueza. Ela queria desesperadamente conversar com ele, mas ele disse que precisava sair e que eles conversariam sobre isso mais tarde. Mas isso nunca aconteceu. Fernando nunca deu um motivo real para este término. Apenas disse que algo estava faltando e que não poderia mais ficar com ela. Nos dias seguintes, a mente dela alternava entre pensamentos de medo a raiva, enquanto as perguntas continuavam a surgir. Será que ele estava tendo um caso? O que ela tinha feito de errado para isso acontecer com ela? Se ela conseguisse entender, então ela poderia consertar essa situação? O entendimento que ela queria nunca veio, nem mesmo quando ela foi implorar para que ele ficasse. Infelizmente, ela teve que aceitar a dura realidade de que ele nunca voltaria. Após 3 meses, ela sentiu que ia se afogar no luto se ela não conversasse com alguém. Então, uma amiga me recomendou a ela. Depois de alguns minutos sentada na minha frente, ela fez uma pausa, olhou nos meus olhos e perguntou: Renan, quem vai querer uma mulher de 34 anos, divorciada, com 2 crianças pequenas? Depois de perder o homem que havia prometido amá-la para sempre,
Eu entendi seus medos e suas dúvidas. Nós continuamos com as sessões de coaching por 5 meses e você não reconheceria essa mesma mulher. Em uma tarde, ela foi visitar seu advogado e entrou no elevador para subir até o 11º andar. Quando ela entrou, apertou o botão para o andar que queria ir e percebeu um homem ocupado em uma ligação. Enquanto o elevador subia, ele desligou o telefone, olhou para ela e em seguida desviou os olhares. Ela sentiu uma pontada nervosa e em poucos segundos ela ficou chocada quando ele disse: "Me desculpe, eu não faço isso normalmente. Não sei se a verei novamente, então queria perguntar se você pode me passar o seu número?" Quando o elevador chegou ao seu andar, ela sabia que seu choque estava visível, mas de alguma forma ela conseguiu responder: "Ah, obrigada, mas eu tenho que ir." Ela me disse que essa experiência foi algo aleatório, até que se passaram 2 semanas e ela foi a um jantar na casa de amigos. Ela aceitou ir, mesmo depois de tanta resistência, e não se sentia sociável. E mesmo assim, naquela noite, 2 homens não paravam de prestar atenção em cada palavra que ela dizia. A atenção quase foi demais, quando um deles havia perguntado quando podia vê-la novamente. Ela finalmente já não estava mais desanimada. E nas próximas semanas, ela recebeu diversas mensagens em seu Facebook de homens literalmente implorando para que ela passasse algum tempo com eles. As dúvidas que pareciam assombrações há alguns poucos meses, agora quase pareciam bobas. Então, o que aconteceu que fez com que essa mulher de 34 anos, mãe solteira de 2 crianças, fosse de ser abandonada a ser repentinamente procurada por tantos homens? Tudo começou a mudar para ela quando ela aprendeu esse segredo da maneira mais difícil. O que os homens te dizem que querem e o que eles realmente querem geralmente são 2 coisas completamente diferentes. É de extrema importância para a mulher entender as necessidades emocionais do homem, inclusive entender mais do que eles mesmos. Ou então qualquer homem pode te colocar no que eu chamo de poço de concessão. Esse é um impulso inconsciente e destrutivo dentro do homem, que só fica feliz quando você está fazendo algo que o agrade. É tão perigoso quanto um vampiro que drena a vida de uma criança indefesa. E eis a grande armadilha. Ele até mesmo dirá que é isso que ele quer, mas não o ouça e não se submeta. Você nunca deve cair nesse poço, onde você faz o que ele quer porque acha que isso o deixará feliz, que isso o deixará devoto a você, que fará com que ele a ame. E o que é trágico é que, apesar de parecer lógico, se submeter a um homem não faz com que ele te ame, faz com que ele a despreze, mesmo que seja isso que ele sempre diz que quer. É por isso que vou compartilhar com você algo que é contraintuitivo sobre tudo que os homens te dizem que querem em uma mulher. Porque se você deixar que ele continue te puxando para baixo do poço de concessão, você estará aumentando a chance dele te abandonar. Veja, o caminho é baseado em 3 comuns e mortais mitos que eu preciso te contar agora. Mito 1. Você precisa ser amável para que ele pense que você é tranquila e divertida. Mas isso não funciona, porque na verdade faz com que ele treine a pensar que você está disposta a fazer o que ele quiser. E o que faz com que isso seja tão ruim é que ele assumirá que você se preocupa apenas com as necessidades dele, a felicidade dele, e não sobra nada para você. Meio que como se você fosse a mãe dele, o idolatrando com o único propósito de fazê-lo feliz. Mito 2. Te disseram para nunca ficar brava com o cara, porque é algo broxante. Mas a verdade é que nunca ficar brava com o cara faz com que ele se entedie. O motivo é esse, os homens vivem por este lema. Se você não consegue lidar comigo quando sou rude e desrespeitoso, então é muito fraca para que eu confie em você quando estiver assustado. Mito 3. A pior coisa que te disseram é que quanto mais você dá a um homem, mais ele vai te amar. Sinto muito em te dizer, mas fazer isso apenas te levará ao desmerecimento, e que ele apenas vai te ligar quando estiver afim. E ainda ter o desejo dele mudando por você do quente ao frio por nenhuma razão aparente, e ainda esperando que você esteja positiva e otimista o tempo todo. Tenho ajudado minhas clientes a destruir esses mitos por anos, porque vi como isso as puxam para o poço de concessão. E mesmo assim houveram algumas mulheres que tinham uma qualidade especial que as mantinha fora desse poço profundo. Rosa era uma dessas mulheres com essa qualidade. Ela veio me ver por causa de um problema familiar. Mas na nossa conversa ela mencionou que estava cansada de ter tantos caras dando em cima dela. Isso é algo que eu não ouvia com tanta frequência, então prestei atenção no porquê de tantos homens darem em cima dela. Ela era bonita? Bom, sim, mas nada que chamasse tanta atenção. Ela não se vestia como uma garotinha e não era uma pessoa que cantava os homens em excesso. Na verdade, ela nem sabia como fazia isso e certamente ela nem tentava atrair os homens. Ela tinha o que eu chamo de efeito da fogueira, que é aquela qualidade sem esforço de brilhar e encantar o homem, sem ao menos tentar fazer nada.
sem ter que recorrer a jogos estranhos ou roupas apertadas, sem ter que se submeter às vontades masculinas apenas para agradá-lo, sem ter que se preocupar de dizer a coisa errada. O que ela descreveu é quase idêntico a algumas poucas e raras mulheres misteriosas pela história que usaram o efeito da fogueira para produzir um transe ideal sobre os homens. Cleópatra é considerada praticamente uma beleza mística, mas quando pesquisei sobre ela achei algo bem diferente. Sua aparência nunca é descrita como maravilhosa, como Helena de Troia é descrita. Mas o que ela possuía era a habilidade de encantar os homens. Ela tinha uma qualidade que era tão poderosa que os homens se dispunham a ir à guerra por ela, se assim ela desejasse. A graciosa Susan Levine é um exemplo moderno disso. Talvez você a conheça por ser esposa do famoso ator Robert Downey Jr. Todas as mídias diziam ser indomável antes de conhecê-la. Seu consumo de drogas e sucesso entre as mulheres é lendário, até mesmo para os padrões de Hollywood. E depois de casos turbulentos com as atrizes Marissa, Jennifer e Sarah, tudo acabou em um fatídico dia. Depois de usar cocaína, ele entrou na casa de sua vizinha e dormiu na cama do filho de 11 anos dela, mas não antes de ficar apenas de cueca. Sim, isso foi terrível. Pouco tempo depois, por um acaso do destino, ele iria encontrar a mulher que iria mudar sua vida para sempre. Até hoje ele admite que seu sucesso não significaria nada sem ela ao seu lado. Esse é o segredo do efeito da fogueira. Depois que comecei a compartilhar esses segredos com minhas clientes, comecei a escutá-las dizendo coisas como o que a Jéssica disse, por exemplo. Recebi mais atenção nos últimos 3 meses do que na minha vida inteira. A parte mais engraçada de tudo isso é que eu sou uma mãe solteira de 3 ótimas crianças, tenho 41 anos e ainda não saí com nenhum homem com mais de 33 anos depois de aprender o efeito da fogueira. Obrigada! O que você ensinou funcionou de verdade. Eu e Juan planejamos nos casar em uma pequena missa de nossa igreja, disse Maria Helena. Este caso foi bastante especial. Querido Renan, eu e meu namorado tínhamos um conflito sobre um comportamento que eu considerava inapropriado. Conversei com ele exatamente da maneira que você me ensinou e ele ficou quieto e prestou atenção em tudo que eu falei. Na verdade, ele me perguntou o que podia fazer para que ele nunca mais me magoasse como havia magoado naquela noite. Ele realmente queria que eu me sentisse melhor, queria me agradar. Foi exatamente como você descreveu que seria. Com carinho, Natália Lemos. Antes de continuar, eu quero te avisar. Eu estou dando tanta informação sobre relacionamentos de graça que pode ser que eu acabe transformando isso em uma apresentação paga. Então não tenho certeza de quanto tempo esse vídeo estará disponível. Por isso, assista tudo enquanto ainda está gratuito e está disponível. Pelos últimos 5 anos, eu tenho ensinado às mulheres sobre a misteriosa conexão entre a mente e o coração, que produz o efeito da fogueira. Esse efeito faz com que não apenas o homem te note, mas sinta um efeito irresistível de estar perto de você. Pense nesse efeito como uma fogueira em um dia frio de inverno. Você pode sentir o calor do fogo enquanto seus olhos estão fixados nas chamas. É tão confortável que você pode continuar apenas observando o fogo por horas. É isso que o homem irá sentir quando você aprender a dominar o poder do efeito da fogueira. Deixe-me te mostrar 3 pequenas dicas que você pode usar agora mesmo e que te darão uma pequena amostra do que está te esperando. Dica 1. O segredo para criar desejo não é fazer com que o homem se sinta bem, e sim criar tensão. É deixá-lo tão desconfortável que ele só se sentirá melhor quando estiver com você. Lembre-se, o homem precisa sentir que a conquistou para conseguir se conectar com você. Dica 2. Nunca discuta com o homem, mas não pelo motivo que você tem em mente. O problema da discussão é que ela não é poderosa o suficiente. Quando você está brava com ele, você quer que ele a entenda, mas também quer que ele sinta o porquê de você estar brava. E eu posso te mostrar como fazer isso. Dica 3. Sempre dê menos do que recebe a um homem. Para os homens, o grande prêmio não é o quanto você se dá, é a capacidade própria de fazê-la feliz. Quando você tenta dar o mesmo tanto que ele, então você está inocentemente agindo como um homem. Se você não é boa em receber, então você ensinará o homem a parar de se dar. Eu amo ajudar as pessoas, mas infelizmente eu só tenho tempo para trabalhar com um certo número de mulheres no meu escritório. Eu quero ajudar ainda mais. Por isso peguei as minhas melhores dicas, as dicas que as minhas clientes dizem que funcionam sempre, e coloquei tudo em um programa incrível. Chama-se Relacionamento na Prática. E criei esses 5 passos comprovados que já ajudaram centenas de clientes do meu escritório a irem de cansadas e frustradas com os homens, a ter o homem que sempre quiseram, as tratando com tanta paixão e devoção. Na verdade, o que faz com que esse programa seja poderoso e com poder de mudar vidas é que te mostrarei como liberar essas qualidades em si mesma,
a ponto de fazer com que os homens não consigam resistir. Não importa se você é solteira ou comprometida, logo perceberá como os homens começam a olhá-la com desejo e a escutarem cada palavra que você diz. Tudo isso sem ter que fazer aqueles joguinhos de relacionamento que te faz se sentir como se estivesse no ensino médio. Ao invés disso, você apenas precisa seguir o meu processo comprovado nesses 5 módulos fáceis. Aqui está o que cada um contém. No módulo 1, vou te mostrar por que todos os esforços para ser atraente e desejável não significam nada, a não ser que o homem sinta essa única resposta emocional de sua parte. O que descobri é que normalmente as mulheres acidentalmente escondem essa qualidade e dão a impressão aos homens de que são frias e desapegadas. Explicarei isso em detalhes e te mostrarei por que 99% das mulheres nem ao menos percebem os sinais perigosos que emitem aos homens e que as fazem parecer desesperadas. Só uma dica. A maioria das mulheres não percebem como é fácil passar uma má impressão aos homens. É um erro crítico, que a maioria das mulheres cometem quando um homem as cumprimenta. É algo tão desestimulante que pode fazer um homem ir da atração à repulsa em apenas um segundo. Existem 5 coisas que os homens desejam e as mulheres não sabem. Mas só acontece quando as mulheres criam uma conexão inconsciente com o homem. Isso é tão excitante que ele fará tudo para estar perto de você. Existe algo que simplesmente destrói as relações comuns, chamado beijo da morte. Uma vez que isso entra no coração de um homem, é quase certo que ele a deixará, a não ser que você saiba a cura comprovada. Quer que ele se abra? Eu te mostro como usar 3 palavras, e veja ele abrir o coração para você e apenas você. No módulo 2, compartilharei algo com você completamente contraintuitivo a tudo que sempre te ensinaram sobre o que faz o homem olhar para você com amor e desejo. Nele você aprenderá como fazer um homem largar instantaneamente o que ele está fazendo para te ouvir sempre que você estiver chateada. O segredo é tocar na emoção que faz com que ele sinta que não pode descansar até que você esteja feliz. Porque palavras são coisas de mulher, mas homens respondem a algo completamente diferente. Na verdade, quando você usar esse tom mágico, você fará com que ele seja incapaz de recusar qualquer pedido seu. É tão simples e tão intoxicante que ele sentirá como se estivesse hipnotizado e não conseguirá não dizer sim. Também te mostro como demonstrar seus sentimentos com um homem de uma maneira que ele implorará para saber mais de você. Porque tentar ser igual a ele matará a única faísca romântica. Mas se você seguir essa dica, você criará faíscas de paixão nos olhos dele por você. Como responder quando você está chateada com um homem para que ele te escute atentamente? Porque gritar, chorar e ameaçar não funciona. Mas faça exatamente o que eu te mostrar e ele não apenas te ouvirá, como realmente sentirá a sua dor. Então, no módulo 3, você aprenderá o que esperar nos dias e semanas seguintes quando o homem começar a perceber a mudança em você, quando você aprende como usar o gatilho inconsciente que desarma o homem e faz com que ele queira se aproximar de você. Uma cliente usou isso e esqueceu de parar, quando um homem em um elevador de repente deu em cima dela, quando ela nem estava prestando atenção nele. A técnica das 3 frases faz com que o homem não consiga resistir aos seus pedidos. Funciona como um feitiço. Tudo que você precisa fazer é dizer 3 frases para ele. Eu te darei o script palavra por palavra. Você está cansado de escolher os caras errados? Você pode saber se vale a pena entregar seu coração a ele. Apenas se você prestar atenção na indicação de personalidade. É a melhor maneira de saber como ele a tratará no futuro. O porquê de ser um pouco egoísta, na verdade, faz com que você seja mais adorável. E não, você não vai se tornar uma bruxa malvada, mas vai dar a ele uma sensação estranha de paixão. E então, no módulo 4, eu vou te mostrar comportamentos detalhados e dicas sobre o que os homens acham atraente e que a maioria das mulheres nunca iriam perceber. Para completar, te mostrarei o botão de ligar o jogo que o deixará selvagem de tanto desejo por você. E mais, ele vai implorar para que você faça isso todos os dias. Quer fazer com que o homem se sinta extremamente atento às suas necessidades? Você pode, mas só se você sanar seu desejo emocional mais primitivo e ele se sentirá tão viciado em você que nunca pensará em olhar para outra mulher. Não fale com ele como se ele fosse uma de suas amigas. Ao invés disso, use a minha técnica de escuta reflexiva e veja a cabeça dele virar na sua direção e prestar atenção em cada palavra do que você disser. Existe uma única parte no seu corpo que fará com que ele se fantasie com você. Por incrível que pareça, eu não entendo o porquê de tantas mulheres esconder isso dos homens. E não são seus seios, pernas ou bunda. Use essa parte do seu corpo
e ele cairá de desejos por você. Você vai aprender também a desarmar instantaneamente um homem, com uma simples mudança na maneira que você conversa com ele. Só um aviso, você deve usar isso com cuidado. Lá no programa você vai entender o porquê. E no módulo 5, você aprenderá a manter essas qualidades quase mágicas que você terá sobre os homens para sempre. Com base na minha experiência, quando você começar a receber mais atenção do que já teve, você sentirá uma sensação atordoante. Isso pode até ser um pouco desconfortável no início. Frequentemente, minhas clientes voltam aos seus hábitos antigos. E para prevenir isso, nesse módulo você focará nas áreas mais críticas, como o porquê ajudar o seu homem quando ele está chateado é a pior coisa que você pode fazer. O que ele espera de verdade é que você saiba como dizer essa frase mágica, que derrete seu coração e o faz perceber que você é a única mulher para ele. E como fazer um homem não apenas ouvir o que você diz, mas fazer ele ter essa sensação de conforto só por ouvir a sua voz. É tão potente que toda mulher casada faria qualquer coisa para prevenir que você acidentalmente usasse isso em seus maridos. E é claro que só existe apenas uma coisa que você pode usar que fará com que ele anote instantaneamente. E não é um salto alto ou uma lingerie preta. Você provavelmente tem isso no seu guarda-roupa e não percebe o poder para fazer com que um homem que você sempre quis anote, mesmo se estiverem em um lugar lotado. O que a maioria das mulheres fazem acidentalmente e faz com que o homem sinta que você é a mãe dele. E como nunca deixar isso acontecer com você? Como derreter a sua raiva para que ele vá de furioso a carinhoso em menos de 5 minutos? E como fazer todas essas mudanças durarem pelo resto de sua vida, sem ter que trabalhar duro para mantê-las. Eu vi minhas clientes irem de cansadas e desencorajadas a terem mais atenção de homens do que já haviam tido, ao passarem por esses 5 módulos. Com exemplos reais específicos e dicas práticas e sugestões, você não precisará adivinhar o que deve fazer, porque eu fiz todo o trabalho por você. É tão simples que vou lhe contar o que aconteceu com essas mulheres que experimentaram o programa Relacionamento na Prática. A Ana, amiga da Laís, usou a técnica de ligar o botão emocional e de repente seu marido começou a perguntar como ele poderia ajudar nas atividades em casa. A minha contadora Márcia estava usando o gatilho inconsciente e foi abordada por um homem na recepção de um hotel. Suas palavras para mim foram: Renan, isso nunca aconteceu comigo antes. Teve um caso que foi bastante especial. Esse aqui eu vou deixar ela mesma te contar. O amor não envolve erro. O amor não é um tiro no escuro e nem mesmo aceitar uma ferida que não deve ser sentida. Eu senti o amor de verdade graças ao Renan e ao relacionamento na prática. Até hoje eu me sinto extremamente grata por fazer parte de tanta transformação. Meu nome é Laís, tenho 34 anos, mãe de 2 crianças maravilhosas. Hoje eu vivo um dos melhores momentos da minha vida. Eu fui casada com um homem que sempre dizia que me amava, mas que de repente abandonou. Eu fiquei sem chão, não consegui aceitar essa situação no início e confesso que foi difícil segurar a barra sozinha. Todo o processo com o Renan foi muito bom para mim, para a minha saúde mental. A metodologia que foi usada em nossas sessões de coaching era simplesmente incrível. No início, foi difícil de acreditar que eu poderia realizar grandes mudanças em minha vida, quando tudo parecia estar perdido. Mas hoje eu estou vivenciando tudo o que passamos durante 5 meses de excelentes sessões. Tudo o que eu tenho para dizer é que isso que o Renan faz é maravilhoso. É transformador e, o melhor, é que funciona mesmo. Eu ouvi esse tipo de história de minhas clientes por anos, enquanto passaram pelo programa Relacionamento na Prática, e muitas pagaram mais de R$1.000 para que eu as ensinasse pessoalmente o que eu estou oferecendo a você. A razão pela qual elas continuam a me visitar como clientes e falam para suas amigas me procurarem é simples. O que eu ensino funciona de verdade. Então, quando criei esse programa, queria que ele fosse acessível ao máximo de mulheres possível, e eu decidi oferecê-lo com um valor único de R$397. Na verdade, pelo nível de treinamento que você receberá, isso é apenas uma fração real do valor do relacionamento na prática. Mas mesmo assim, eu quero que toda mulher tenha a devoção imortal de um homem.
Então farei com que isso seja ainda mais fácil para você, porque eu vi resultados pessoalmente de mulheres que de repente experimentaram o amor e a atenção que elas sempre desejaram de um homem. Eu quero que você tenha a mesma chance de experimentar por si mesma. Apesar desse programa transformador já estar pelo valor mínimo de R$ 397, eu vou tirar qualquer desculpa que você possa dar para não se inscrever agora mesmo. Então oferecerei esse programa não por R$ 297, nem mesmo por R$ 197, que era o valor mínimo planejado. Se você agir agora, te darei o treinamento completo por apenas R$ 97. Sim, eu sei que estou oferecendo isso por uma pequena fração do que as minhas clientes normalmente pagam. E fala sério, isso não é nada para você ter acesso ao programa Relacionamento na Prática. Isso é menos do que você paga em uma visita no salão de beleza. E tudo isso pode ser seu agora, apenas clicando no botão Quero conhecer o programa aqui abaixo deste vídeo. Sabe por que eu estou fazendo uma oferta tão generosa? Porque toda semana eu me encontro com mulheres que tiveram seus corações partidos por um homem que as amavam, ou outras que não conseguem achar o homem que queira se comprometer fielmente com elas. Todos os dias eu tenho que olhar em seus olhos e ver suas dores enquanto elas descrevem como é quando o homem as abandonam e elas não sabem o porquê. Quando eu estava atendendo 45 mulheres por semana, percebi que simplesmente não conseguiria me encontrar com todas as mulheres que querem a minha ajuda. Até porque eu também tenho um relacionamento e preciso dedicar tempo para minha família. Já vi mulheres serem pegas de surpresas quando o homem para quem elas deram seus corações de repente dizer que não a ama mais, e elas nunca imaginaram que isso aconteceria. Não quero que isso aconteça com você. Na verdade, para provar isso para você, eu te darei 30 dias sem risco. Você receberá seu dinheiro de volta se não obter o resultado que deseja. Isso mesmo. 100% do seu dinheiro de volta. Apenas experimente o programa Relacionamento na Prática por 30 dias e veja por si mesma se não terá homens olhando para você com mais atenção e ouvindo cada palavra que você disser. Se esse programa não valer pelo menos 10 vezes mais do que você pagou, ou se você não estiver 100% satisfeita durante esses 30 dias, eu te darei o seu dinheiro de volta, sem fazer nenhuma pergunta. Tenho certeza que o programa Relacionamento na Prática vai te dar os mesmos resultados que as minhas clientes particulares obtiveram. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão Quero conhecer o programa aqui abaixo. Agora, eu sei que tem mulheres comprometidas e solteiras assistindo esse vídeo, então quero garantir que sim, esse programa funciona para os dois tipos de mulheres. É por isso que criei um bônus único que é focado na sua situação específica. Bônus número 1, o Guia da Rápida Mudança da Mulher Solteira, no valor de R$ 47. Se você está solteira, esse guia te mostra como o relacionamento na prática pode ser aplicado em diferentes situações com homens solteiros. Te mostrarei o que os homens acham atraente, o que faz com que tantas mulheres entrem em encrencas, como um homem aborda um relacionamento da maneira diferente da mulher, e porque isso geralmente é fatal para o seu relacionamento caso você não entenda isso. Esse guia te dará a dica de não apenas como começar a atrair o tipo de homem que você se interessa, mas que permanecerá fiel a você. Também te mostrarei como passar pelos jogos que os homens solteiros jogam com as mulheres. Você vai se surpreender. Bônus número 2. O Guia da Rápida Mudança da Mulher Comprometida. Valor de R$ 47. Já vi tantas mulheres casadas, incluindo algumas amigas, dizer em segredo como os homens que elas amam eram atenciosos no começo de seus relacionamentos. A paixão deles por elas parecia sem fim, mas com o tempo parecia que a relação só estava esfriando. O triste é que essas mulheres não percebem como seus homens esperam ansiosamente pela mesma paixão. Nesse bônus, eu vou te mostrar as necessidades emotivas mais profundas deles e como você pode suprir isso para que ele faça praticamente qualquer coisa para mantê-la feliz. Como falar com ele de uma maneira que faça com que ele te olhe com desejo, como ele olhava no início de seu relacionamento. Vou te mostrar uma coisa que muitas mulheres esquecem quando se casam e que destrói lentamente o romance no casamento e como reativar o botão da paixão dele quase sem se esforçar. Na verdade, a partir do momento que o desejo dele por você é despertado, você não vai conseguir desligar o seu homem. Calma, ainda tenho mais uma surpresa. Essa surpresa é o bônus grátis número 3, que está no valor de R$ 57. Ele se chama Autoconhecimento. Eu vou ser sincero com você. Esse bônus faz parte de outro treinamento exclusivo que eu costumava oferecer para as minhas clientes.
Nas minhas primeiras sessões de coaching, eu sempre entregava esse material para que as minhas clientes pudessem criar uma preparação interna para a realidade do que elas estavam prestes a enfrentar. Tudo que te digo é, você será surpreendida. Esses bônus valem mais de R$100, mas eu estou dando de graça para você apenas por se inscrever no programa Relacionamento na Prática ainda hoje. Então agora estamos em uma encruzilhada, porque apenas duas coisas podem acontecer daqui para frente. Você pode ignorar esse vídeo e continuar onde você está agora, sempre questionando se perdeu sua chance de ser amada e querida por aquele homem especial que você deveria ter como seu parceiro, que talvez esse seria o tipo de amor e devoção que você merece, e você perderá por simplesmente não fazer nada. Ou você pode tomar a decisão que pode mudar a sua vida, onde você deixa que eu assuma os riscos para você experimentar o programa Relacionamento na Prática e descobrir o que realmente faz com que um homem se conecte com você em um nível emocional profundo. Eu ainda preciso te dar um aviso. Uma coisa que já vi várias vezes é que se você não tomar a decisão de mudar agora mesmo, é muito provável que as coisas vão continuar como estão. É por isso que eu estou oferecendo a minha mão com a chave para destrancar o coração de um homem. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar o presente que eu estou oferecendo. Tudo o que você precisa fazer para que isso aconteça é clicar no botão abaixo desse vídeo. Não se preocupe. Você será redirecionada para uma página onde poderá escolher o seu método de pagamento. Usamos uma plataforma que é 100% segura e confiável. Apenas preencha seus dados e escolha a melhor forma de pagamentos para você. E se preferir, você pode dividir em até 12 vezes ou pagar via boleto bancário. Depois de completar seu pedido, você vai receber o acesso imediato da área de membros com acesso vitalício, onde se encontra todo o material. Tudo isso em menos de 3 minutos. Vá em frente e clique no botão abaixo que eu te vejo do outro lado. Ninguém nunca vai te dizer as coisas que só existem no programa Relacionamento na Prática. Eu fiz todo o trabalho por você e agora estou apenas aguardando para te mostrar como pode ser fácil hipnotizar os homens com as qualidades que você já tem. Não espere por mais nenhum segundo, ou essa chance pode não surgir novamente.